Tá aí, muita gente desiste e emperra no planejamento e parece um bicho de 7 cabeças, mas é algo que pode sim ser muito simples de fazer, né? E por que você precisa de um planejamento? Primeiro, sem planejamento, a chance de você errar, ficar à mercê do mercado, dos estímulos externos, é muito mais fácil. Ou seja, sem planejamento, você perde muito fácil o seu foco daquilo que você deseja, né? E outra coisa, existe o planejamento para a gente, inclusive, entender os processos e as etapas dessa construção. Tem gente que chega para mim, né, seja no curso, na mentoria, ou um próprio cliente e fala assim, eu quero isso, resultado tal. E aí eu mostro um planejamento, eu mostro os processos e o passo a passo e mostro que é uma construção. A rede social é maravilhosa porque ela sim é muito rápida, ela sim amplia o nosso alcance, ela nos conecta com o mundo e dá N possibilidades. Mas ela não faz milagre, né? Tem gente que esquece esse processo que a gente passa na própria faculdade, que a gente estuda anos para se tornar um profissional. E a gente trabalha mais anos para chegar onde nós queremos como profissionais. E às vezes a internet dá essa falsa ilusão de que não, é imediato. Não. Faça um planejamento, entenda as etapas e os processos dessa construção, né? Quem você é no offline precisa ser condizente com quem você é no online, mas é uma construção independente. Não é porque você já tem anos de carreira e tudo mais que vai para o universo online e acha que o resultado vai ser o mesmo. Não, eu sempre gosto de pontuar porque vem muito para mim, né? Aquele profissional que já tem anos de mercado, já cobra um monte, tudo, e vai para o universo digital e quer o mesmo resultado. Eu falo, não, calma, você no online, você nasceu agora. Olha só, a gente está planejando, o planejamento existe para cumprir o passo a passo. Então eu falo que quando a gente faz um bom planejamento, a nossa ansiedade dá uma aquietada, né? Nós somos assertivos nas nossas estratégias e fiéis à nossa marca pessoal, à construção da nossa autoridade. Quando a gente tem um planejamento que a gente vai seguir a médio e longo prazo, nós não ficamos tão suscetíveis à opinião, às modas, a todas aquelas coisas que nos desviam e fazem com que a nossa marca pessoal se perca, vire mais do mesmo, né? A nossa autenticidade também. E pode ser muito simples, tá? Pode ser muito simples. Existe um passo a passo e um caminho das pedras para seguir no universo digital na hora de fazer um planejamento, mas atualmente como que eu faço o meu planejamento? Eu de tempos em tempos reavalio, mas meu planejamento mensal, por exemplo, para uma produção de conteúdo consistente, acontece no meu bloco de notas. Então é você entender para que serve, como funciona e trazer para a sua realidade. Então não é um bicho de 7 cabeças, mas o planejamento é fundamental. E por falta de planejamento, muitas pessoas deixam de construir algo muito mais rápido, né? Porque fica errando tanto, não tem um planejamento e não é tão efetivo. Exatamente. Então, por isso o planejamento é importante. Ele faz com que você não desvie o seu foco, né? Não fique suscetível à opinião e modas externas, ou seja, ele garante que o seu objetivo, a sua autoridade, a sua marca pessoal e a sua autenticidade seja preservada de certa maneira, né? E é o planejamento que vai fazer com que a maior desculpa de todos os tempos, que é a falta de tempo, não seja mais uma desculpa. Porque eu gosto de pontuar, todos nós temos as mesmas 24 horas. O que falta é planejamento e organização para estipular prioridades, para separar bem o seu tempo, fazer com que a sua comunicação ela aconteça ao passo que a sua vida também acontece no offline. A gente precisa coexistir nesses dois ambientes de maneira saudável e só um planejamento é capaz de trazer isso com paz, sem ansiedade, sem ficar o tempo inteiro tentando apagar fogo, resolvendo, criando as coisas às pressas, sabe? Sem tempo para pensar. Então, o planejamento, eu falo, ele traz a paz no coração e o resultado mais efetivo. E o que você pode começar a partir de agora? A planejar melhor, se organizar sua comunicação para que você produza conteúdos de qualidade, para que a sua comunicação aconteça, mesmo com falta de tempo, mesmo enlouquecido. O planejamento vai fazer com que você adeque à sua rotina. Então, primeiro de tudo, você tem 2 horas da sua semana? Acho que você tem. Então, pega um papel. O que dentro dessas 2 horas você é capaz de fazer? Gravar vídeos? Gravar fotos? Organizar a sua publicação? Escrever alguns posts? Porque não é a velocidade, não adianta eu falar para você que para você ter sucesso e vender mais, você tem que publicar 50 fotos daquele seu produto ou falando sobre o seu serviço, se você não tem tempo para fazer isso. Não vai funcionar. Então se planeje, qual é o mínimo que eu preciso fazer?
Qual é a mensagem que eu preciso passar? Monta um calendário, coloca, naquele dia eu vou fazer uma publicação, no dia seguinte eu vou fazer um stories, eu vou manter a minha página sempre movimentada, ou não, eu vou organizar um dia para tirar todas as fotos que eu preciso, eu faço muito isso, tá? Às vezes é no final de semana que eu me organizo, já deixo todas as fotos, os tópicos, as coisas, os assuntos que eu quero falar com a minha audiência e deixo lá. Então no meu dia a dia, às vezes correndo contra o tempo, eu acesso aquilo ali, então eu já não preciso pensar, poxa, eu já economizei algo do meu dia. Então, pega o papel, pega o seu bloco de notas, separa um tempo, que sejam 2 horas da sua semana, não é nem do seu dia para poder se organizar. Eu tenho certeza que a sua comunicação vai começar a caminhar.